forte abraço para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no Band Esportes. Estamos começando mais uma edição do Tete a Tete com o Theo. Hoje nós estamos aqui na Moca, na capital paulista, e vamos conversar com um dos maiores ídolos do Corinthians. Estou falando de Marcelinho Carioca. Marcelinho, você jogou no Flamengo e jogou no Corinthians. Jogou mais no Corinthians, mas foi campeão também pela equipe do Flamengo. O que é para um jogador atuar nesses dois clubes das maiores torcidas no Brasil? Primeiro, Theo, alegria te receber. Alegria danadinho, eu adoro. Você é o verdadeiro danadinho. Eu adoro quando você fala isso, porque é uma forma coloquial e eu estava com meus filhos já assistindo e ele falou, pai, ele vai falar. Então isso que é legal, né? E eu iniciei a minha carreira no Madureira Esporte Clube, tenho um orgulho de falar. E ali eu aprendi os primeiros passes, dribles, jogadas, mas com um sonho, Theo, de jogar no Maracanã lotado, de envergar uma grande camisa. E essa grande camisa veio o Clube de Regatas do Flamengo. Com 16 anos. Imagina, eu treinava no Madureira Escolinha, aí passando já pro juvenil, eu cheguei no Flamengo com 14 anos de idade. Aí já cheguei, fui campeão pelo Madureira, aí campeão já no Flamengo. Aí eu ficava na Gávea o dia inteiro, Theo. Por quê? Eu queria ver Zico, Bebeto, Jorginho, Aldair, saudoso Zé Carlos, quando o Zico chegava, Theo. Quando vi esses grandes jogadores chegando, eu ficava doido, cara. Então, você colocar... Aí daqui a pouco, no dia 30 de novembro de 88, numa quarta-feira, 9h51 da noite, eu estreio... Com 16 anos. Com 16 anos de idade. No lugar do Zico. No lugar de Arthur Antônio Camilo Zico. Imagina, Theo, eu olhando o Flamengo com grandes jogadores, Jorginho, Aldair, Bebeto. Do lado do Fluminense, Romerito, Edinho, Polaco. 70.132 pessoas no Maracanã. E meu pai atrás do banco na geral, assim, ó. Então imagina como é que eu estava ali no banco de reserva. Feliz, alegre, mas eu posso dizer que quando deu 7, 8 minutos do primeiro tempo, o Zico sentiu a panturrilha. Mas tinha o Renato no banco, que era o reserva automático do Zico. O saudoso Célio Santana chegou pro Bebeto, preparador físico, o Negão, que era de São Paulo. Falou, Bebeto, vá lá e aquece o menino. Pra falar a verdade, Theo, não passava uma agulha naquele momento. Não passava uma agulha. Só que o seguinte, Theo, eu não deixei o medo ser mais forte que o meu sonho. Eu não deixei o medo frustrar o meu pai que estava atrás na geral, cara. Esse filme tá na minha cabeça. E você jogou bem? Theo, eu vou falar a verdade, eu entrei quando ele falou, não passava agulha, mas eu, sabe? Por quê? Você escuta a torcida, o burburiçozinho, tipo, falando assim, pô, quem é esse neguinho que vai entrar? Ninguém sabia que eu era, porque segunda eu fiz um coletivo, terça eu tô na concentração, quarta-feira eu vou pro jogo. Eu lembro a frase que o Zico falou pra mim, Theo, falou assim, ó, na concentração terça-feira. Ô menino, vem aqui. Ele falou assim, eu não quero falar de futebol, porque futebol a gente sabe que no juvenil você faz os gols de falta, você tem talento, eu vi o coletivo que você fez. Você tá preparado para amanhã encontrar 80 mil pessoas no Maracanã? Eu falei assim, seu Zico? Ele falou, não, seu Zico não, Zico. Eu falei, poxa, é o meu sonho, eu vou fazer dessa bola meu prato de comida. Aí ele falou assim, ó, se junte aos bons, será um deles. Se junte aos maus, será pior do que eles. Quando der 10 horas, você vai lanchar e você vai dormir. Aí daqui a pouco, eu entro com 11 minutos do meu tempo. Ele chega pra mim e fala assim, menino, vai lá e se diverte. Você conseguiu se divertir? Theo, quando eu entrei no campo, meu amigo, quando eu entrei no campo, eu só queria saber do meu pai. Eu falei, não posso perder essa oportunidade, essa chance. Eu corri pra tudo que é lugar, tudo que é lado. Onde estava a bola, os caras, calma, você tá afoito. Eu falei, não, é minha chance, calma, tenha calma. E eu pegava, tocava, dei o primeiro drible, daqui a pouco sobra uma bola pra mim, debaixo da raça rubro-negra. Vem o Edinho e o Polaco. E eu, sem querer, passei no meio dos dois. Eu cruzo o Bebeto de cabeça na trave e sai. Acaba o jogo, vem toda a imprensa, chega toda a imprensa, eu quero saber onde está meu pai, cara. Eu queria dar um abraço no meu pai. Era meu pai que eu queria abraçar, né? E você conseguiu? Consegui abraçar. Teu pai era gari, né?
Teu pai era Gari, né? Meu pai, Gari, lixeiro, com muito orgulho, seu Adilson. Eu lembro aqui, passa um filme, né, Theo? Porque aos sábados eu jogava pelo Madureira, domingo eu ia vender picolé e refrigerante salgado em todas as praias do Rio de Janeiro, cara. Pô, cara, e meu pai queria ser jogador e o pai dele não deixou, cara. Então, quando meu pai me via em campo... Ele viu ele próprio. Ele via ele, Theo. Então imagina, cara. Eu descobri isso em 2003 na Arábia Saudita. Eu não sabia nunca disso, por isso que eu fiquei vendo o meu pai chegar, ele trabalhava às vezes à noite com um caminhão de lixo, eles varrendo, chegava 5 e pouco em casa, 6 horas me acordar pra gente sair 6h30 para ir treinar. O meu pai realizou o sonho dele em mim, cara. E seu pai era bom de bola? Muito bom, eu ia ver meu pai jogar. O meu avô falou assim, jogador de futebol é tudo vagabundo, tudo... Teu avô viu você jogando? Não viu. Quando acabou o jogo do Maracanã, nós voltamos para casa de trem. E dentro do trem, eu falei, pai, eu consegui dar um passo para realizar o meu sonho, pai. Eu não falei pro senhor que eu ia botar a camisa de um grande clube, que eu ia enfrentar uma multidão. E meu pai falou, você não deu um passo. Eu falei, como que eu não dei um passo, pai? Eu dei um passo. Ele, não. Uai, meu Deus, você não deu um passo. Você deu meio passo. Ele falou, o outro meio passo são os estudos. Eu falei, pai, você quer falar de estudo aqui no trem, nessa hora? Ele falou, não, eu quero diploma na minha mão. Então toda a persistência e cobrança do meu pai fez eu me formar em técnico mecânica na Escola Técnica do Rio de Janeiro, cursei Educação Física, cursei Comunicação. Então a cultura é um bem precioso. Meu pai não estudou, então meu pai é meu herói, cara. Meu pai não mediu esforço para eu poder, cara, jogar no Flamengo. Vocês viram que a nossa abertura foi um pouquinho longa hoje, mas aqui é assim, conversa boa, a gente toca e muito bacana a história do início de carreira do Marcelinho. Já já estaremos de volta aqui no Band Esportes com muito mais tete a tete com Marcelinho Carioca. Estamos de volta com o Tete a Tete aqui no Band Esportes, hoje conversando com o Marcelinho Carioca. Na nossa abertura você falou da sua chegada no Flamengo. Você ficou no Flamengo 7 anos, ganhou o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e aí teve o interesse do Corinthians. E você não queria sair do Flamengo, né? É verdade, Theo. Eu não queria vir, não. Se eu falar que eu queria, eu vou estar mentindo aqui. E eu lembro que eu fui para uma reunião e daqui a pouco o presidente e o supervisor falaram, você está indo para o Corinthians? Eu falei, o que eu estou indo para o Corinthians? Eu não quero sair. Estava ali cotado para a eliminatória da Copa do Mundo, né? E vinha a Copa do Mundo 94. A gente vinha muito bem no Brasileiro. Eu falei, não quero sair não. Não, você vai. O Mário Sérgio está pedindo você, o Henrique Alves, o presidente do Olímpia. Eu falei, mas eu não quero ir. Minha família está aqui. Você vai ter que ir porque nós temos que pagar. Eu brinco até hoje com o próprio Renato Gaúcho e o Gaúcho centroavante. Ele falou, você vai ter que ir porque nós temos que pagar o salário do Renato e o do Gaúcho. Então, eu vim a contragosto, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Pois é, aí como é que você faz uma comparação de jogar nesses dois times com relação à torcida? Assim, é pauleira, é pancada, porque tem que ter uma baita uma personalidade, uma pressão terrível. Nos dois. Mas assim, eu não sei como é que eu posso fazer esse comparativo, mas assim, o paulistano, o fato de não ter a praia, sei lá, o fato dele não ver muito a personalidade perto, porque no Rio você vê a personalidade na praia, no shopping, aqui já é mais reservado. E quando ele vê, ele é mais apaixonado, é uma loucura em São Paulo, ele é mais assíduo, né? E dentro de campo é uma das coisas mais loucas, apaixonantes e memoráveis que eu posso lembrar. Por isso que eu falo que a Corinthians é minha vida, Corinthians é minha história, Corinthians é meu amor, porque 23 anos que eu resido em São Paulo e quase 9 anos de Corinthians, então eu aprendi a ser corintiano mesmo e hoje eu sou corintiano, sou grato ao Clube de Regatas do Flamengo, sou muito grato, mas eu falei para o próprio presidente e o supervisor, falei, vocês nunca mais vão me ver aqui. E em 97, quando a situação de voltar da Espanha,
o Flamengo foi para me pegar. Pois é, você... E eu não quis. Você ficou no Corinthians e depois foi para Espanha. Você foi para o Valência. Como é que foi essa? Você jogou no Valência, você jogou fora também no Al Nassr. Joguei no Valência. Jogou no Ajaccio. Joguei no Valência, joguei no Ajaccio da França, joguei no Al Nassr da Arábia, do Oriente Médio, joguei no Gamba Osaka do Japão. Então, como é que foi para você essas experiências lá fora? E por que você, por exemplo, no Valência, não ficou tanto tempo? Eu vou já nesse ponto do Valência. Eu não fiquei, eu tinha um contrato de 5 anos. Não fiquei porque o Fará veio com uma proposta muito boa, né, dizendo que o clube que fizesse as ligações e me levasse eu ter os mesmos 5 anos de contrato, é a mesma coisa que eu ganhava no Valência, eu ganharia no Brasil. E ainda teria o direito dos meus 15% de volta. O Fará, nessa época, ele fez uma promoção. O 0300. O 0300. Os torcedores ligavam, isso, e cada ligação era um valor, e aquela torcida que tivesse mais ligações, você jogaria no time. E se eu não me engano, o Corinthians foram 60% das ligações. Isso, né? 70 e poucos por cento o Corinthians, e aí a federação São Paulo, arcou com 4... segundo, com 20 e poucos por cento, quase 20%. Aí a federação arcou com 4 milhões e pouco, e outros 4 milhões e pouco foi que arrecadou, aí pagou o Valência à vista e vim com 5 anos de contrato, a mesma coisa que eu ganhava lá, enfim, tudo que eu tinha lá, eu estava tendo no meu país. Então eu falei, poxa, é hora de voltar. E assim, no início de adaptação também, era tudo tranquilo, não tinha problema nenhum. Só que eu não era titular ainda. Quer dizer, você é titular no seu país, você é respeitado. E chegar lá, você ainda tem que mostrar. Eu falei, pô, vem Copa do Mundo 98, é melhor eu voltar. Bom, agora vamos falar de técnica. Você é um dos melhores batedores de falta de todos os tempos do futebol brasileiro, né? Fez muitos gols de falta. Por que hoje você acredita que no Brasil não tem jogadores com a mesma qualidade que você tinha? O Rogério Ceni está fazendo mais gols de pênalti. Aí você pega hoje o quê? Um Renato Cajá, um Jadson. Theo, nós temos que realmente ser realista e ver que o talento ele está escasso. No geral. No geral, tá? No geral, não só na falta, no drible, nas grandes jogadas. Você vê, na década de 50 para cá, Pelé, certo? Tostão, né? Didi. Aí, década de 70, vi Jairzinho, Clodoaldo, Rivelino. Década de 80, Zico, Cerezo, Sócrates, Falcão. Década de 90, os Ronaldos, né? O Romário, Bebeto. Década de 2000 para cá, só veio o Neymar. Só teve o Neymar. Eu saía do Corinthians às 7h30 da noite. Eu ficava treinando. Aí, às vezes, só tinha treino de manhã. À tarde, eu ia lá, a imprensa não estava, eu queria surpreender nas cobranças de falta. Eu queria fazer o gol olímpico, conseguindo fazer 8 gols olímpicos na carreira. Eu queria imitar o Nelinho, eu queria imitar o Éder. Você quer dizer que cobrar falta, escanteio, é repetição também? É repetição, é dedicação, é sacrifício. Só que hoje em dia não, acaba o treinamento, o cara já quer pegar o telefone dele, o cara já quer nas redes sociais, o cara quer meter um gel no cabelo, o cara quer botar um brinco, é o churrasco tal, é a gravação tal, é o comercial tal. E hoje o que acontece com o futebol brasileiro? Hoje o futebol brasileiro, ele está pedindo socorro, ele está na UTI. E qual seria a solução? Vir já de cima, a parte administrativa, mudar, colocar CPI. Hoje o menino de 15 anos, 16 anos, daqui a pouco ele é vendido. Daqui a pouco ele vai ser convocado para a seleção sub-15, sub-17 com interesses pessoais. Pessoas que estão dirigindo a seleção brasileira foram já, até um mês atrás, empresários de jogador de futebol. A relação é linkada no alto, em cima. Você está falando do Gilmar Rinaldi. Será que o cara deixa de ganhar 4, 5 milhões, 6, 8, 10 milhões de um trabalho bem feito e digno? Mas e os interesses pessoais? Até mesmo, para você falar, você tem que ter provas. Eu não estou acusando ninguém. Só estou falando que existe um ciclo vicioso que isso está matando de descobrir um talento na várzea. O Brasil sempre foi um celeiro de craques. E hoje não tem. Hoje a coisa robotizada, mecanizada, para vender o Firmino por 120 milhões para a Inglaterra. Segura aí, daqui a pouquinho tem o último bloco do Tete a Tete aqui no Band Esportes.
Estamos de volta aqui no Band Esportes. Vamos para o último bloco do nosso tete-a-tete deste domingo, conversando com o Marcelinho Carioca. Tete-a-tete com o Theo. Tete-a-tete com o Theo, tá certo. Marcelinho, você foi um jogador meio encrenqueiro, né? Você teve problema com o Vanderlei Luxemburgo, no Corinthians, com o Ricardinho também, Não, né? não, só com o Vanderlei. Mas não, e aquela história do Ricardinho? Às vezes, certa parte da imprensa na época, ela provocou sensacionalismo à informação. Então o Ricardo foi envolvido na história. Eu tive problema com o Vanderlei, sim. O do Ricardinho foi uma história que você teria dito que o Ricardinho era um leve trás, era mais ou menos isso? O Ricardo é um cara maravilhoso. Theo. Isso não aconteceu? A sua declaração não aconteceu? Não, aconteceu. Assim, porque chegou um determinado momento que a gente fala, pô, Ricardo, fica perto da gente, não fica lá muito perto da comissão. Tá? Depois que nós fomos entender porque ele ficava lá perto. Tanto que agora ele é treinador. Sim. Mas foi muito mal interpretado. Mas a briga não era com ele. A briga era diretamente com o Vanderlei. Sabe, de falar assim, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. E o que aconteceu com o Vanderlei? Qual foi o ápice dessa briga? Isso todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe que... Teve mulher no meio? Teve, assim... Até é chato de falar, mas é notório para todo mundo já sabe. Eu não quero veinho, quero pretinho e tudo, essas coisas assim. Quer dizer, teve uma mulher que preferiu você e não preferiu ele. Exatamente. E aí exatamente. o rolo... aí ficou bravo e tudo. Aí tipo assim, se você tá com um relógio que era melhor que o dele, você não pode usar esse relógio, tá? Aí no dia ele tava com um relógio melhor. Você não pode usar esse carro. Falava pra todo mundo, né? A sua relação com ele hoje é boa ou não existe? Não, eu nunca mais conversei, mas eu não tenho mágoa nem rancor, não cabe isso no meu coração, Theo. Porque se ele tiver focado, ele não tem pra ninguém. Porque eu vi dois, eu vi o saudoso Tele Santana e ele. Ele formou o time pentacampeão do Flamengo em 92, ele fez em 91, com dois abertos, marcando até o final, jogava até de ponta, às vezes era o Nélio, marcando até o final, e indo lá atacando com o centroavante. Ele, na dicção na oratória, ele é brilhante, ele é perfeito. Agora, defeitos e falha todo mundo tem. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, naquela época, com 22, 23, 24 anos, a história seria totalmente diferente, Theo. Uma outra história. Você, principalmente no seu auge no Corinthians, na primeira passagem, você era muito religioso. Você sempre falava de religião. E outro dia eu vi uma entrevista sua dizendo assim, se eu pudesse voltar, eu mudaria um pouco nesse sentido. Sim, porque assim, eu passei uma imagem muito dúbia, Theo. As pessoas pensavam, o Marcelo é maluco, ou ele é marqueteiro, ou ele é falso. E o que mais predominou, o último. Por quê? Se você levanta a bandeira do Evangelho, né, e fala, você tem que ter um comportamento exemplar. E às vezes daqui a pouco o cara briga com o Vanderlei, daqui a pouco expulso dentro de campo, né, aquela rebeldia, aquele ímpeto. Os caras falam, pô, esse cara é maluco, ele é marqueteiro e tal. Só que é o seguinte, você só pode falar de uma pessoa, de um caráter de uma pessoa, quando você convive com a mesma. Mas eu nunca tive vergonha de pedir desculpa, de pedir perdão, sabe? Ou me ajuda aqui com essa debilidade. Porque imagina, da onde eu saí, do mundo onde eu saí, onde eu fui criado, daqui a pouco eu tô no mundo, a vida dá um giro de 180 graus. Você fica meio que enclausurado. Né? Aí, poxa, eu fui e me agarrei e tal. Aí você pega alguns caras espertos, malandros. Da igreja. Né? Eu não quero nem citar nome, mas alguns caras espertos que estão ali na sua cabeça. Né? Não quero jogar culpa para ninguém. Eu fui o grande precursor disso tudo. Mas só que teve influência de muita coisa. Mas não mudou em nada a minha fé, continuo indo, frequentando. Só que hoje eu quero que as atitudes falam bem mais que as palavras. Por que você não teve mais espaço na seleção brasileira? Por causa dessa imagem dúbia, sabe? Então as informações foram passadas muito erradas, sabe? Você vê, se você for conversar hoje com o Oswaldo... Você de repente era um jogador problema na cabeça de alguns treinadores? Não é problema, senão o Edmundo não iria para a Copa do Mundo. Né? O Djalminha, de repente, não teria mais oportunidade. De repente, essa coisa, vai desagregar, vai fazer isso. Pô, ninguém perdura durante 9 anos num time. Eu passei por várias equipes, eu tive problema com um treinador. Por quê? Eu tenho o evangélico e ele servia uma outra situação. Então, ele tinha até problemas religiosos ali. Aí, né, ele falava, poxa, você... traz o pastor aqui na concentração, então eu vou trazer o Robério também aqui e tal. O Robério Diogo. Eu falei, se eu faço o que eu quiser. Então essa imagem dúbia que passou, Theo, era para eu estar na Copa do Mundo de 94, 98 e 2002. As 3 no grupo, jogar seria uma opção do treinador.
Mas em 94, pô, eu fui vice-artilheiro da Libertadores em 91, atrás do Diego Latorre. Eu estreiei em 88. Um cara que vem ganhando bola de prata e bola de ouro desde 88, o Brasil inteiro pedindo, não tá entre os 22, não tá entre os 30, tem alguma coisa errada. O Zagallo chegar ao vivo num programa de televisão, um programa de maior audiência, né, não é nem de esporte, chegar e falar, poxa, desculpa de não ter te levado para a Copa do Mundo, ele, no fundo ele sabia. Mas depois os anos foram passando, a gente começa a entender também os interesses pessoais. Né? De repente a gente tem equiparado na qualidade técnica, mas você tem um empresário tal e eu não tenho, então vai prevalecer você na convocação. Eu fui entender isso em 2001. Início de 2010 você estava no Corinthians. E aí tinha um projeto de você fazer muitos amistosos, um projeto de marketing. Por que esse projeto foi interrompido? Exatamente. Foi feita uma eleição no centenário do Corinthians, e nós ganhamos como o maior jogador da história do clube, né? E até meio, não é pedante, desculpa eu falar assim, é fato. Né? Aí o Luiz Paulo Rosenberg deu o título pra gente de senhor centenário e ficou marcado fazer alguns amistosos, né? Mas eu vi as conversas e falei assim, o Marcelinho só vai jogar meio tempo contra o Huracan. Então não deixa nem eu jogar 90 minutos, porque tinha Libertadores. Imagina se eu faço um gol de falta. E nesse primeiro tempo, nesses 45 minutos, pô, eu arrebentei, joguei bem demais, dei passe, tudo, participei das jogadas. Mas imagina se eu faço o gol. Coisa que nós ficamos sabendo, né? De, poxa, ciúme de atletas que não queriam dividir o glamour, que estava ali no, um atleta, um ou dois atletas não queriam dividir o holofote ou o glamour. Eu nunca fui atrás de holofote, de glamour, até mesmo que o Corinthians, ele está acima de qualquer vaidade, orgulho e estrelismo. E a gente atrás de um sonho de uma Libertadores, entendeu? Então, quando o próprio Luiz Paulo falou, Marcelo, olha, a conversa que eu estou escutando aqui, sabe, não vai ter os amistosos, você é um cara inteligente, pode ter pedras no caminho que possa manchar a sua imagem, então é melhor você jogar só esse amistoso. Aí eu entendi o recado e falei. Hoje você está atuando na mídia, hoje você tem um programa na televisão, trabalha na Transamérica, você quer seguir esse caminho agora e a política fica de lado? Ah, sim, eu quero, estou de cabeça, eu estou estreamos o programa todo domingo às 11 horas, né, 23 horas, né, 23 horas, fica à vontade, né, na RBI TV e na Mix TV também, né, canal 192 aí, e estou na Rádio Transamérica Esporte, né, e a Pop e a Hits, né, programa aos sábados para o Brasil inteiro, segunda, quarta, quinta na comunicação, e estou me preparando para ser igual ao TTT, danadinho. Marcelinho, agora só pra gente encerrar. Eu fiz essa pergunta outro dia pro Tony Canaan, vou repetir para você. Se de repente um dos seus filhos estivesse na escola, aí a professora colocasse, como falou, olha, faça uma redação dizendo como é que é seu pai. O que você gostaria de repente de ler nessa redação? Primeiro de tudo, o título. Meu pai, meu herói. Porque se eu fosse fazer pro meu pai, seria isso. Segundo, é chato demais, né? Ele ia começar primeiro, né? É pequenininho, é chato, cobra os estudos, fica preocupado com o horário, quais são com quem eu ando, se me ofereceram, se eu usei maconha, cocaína, o que for, LCD, sei lá, esses trem que é ruim, prejudicial para a saúde. Então isso tudo com certeza vai estar na redação, porque eu falo isso diretamente com eles, né? Porque meu pai passa isso para mim, eu passo isso para meus filhos. Mas o final seria assim: meu pai é meu herói, que tem tempo para mim, que me ama, que me beija, que fala que eu sou capaz, que fala para eu ir atrás do meu sonho, para realizar. Eu sou intenso com meus filhos, tanto na cobrança, quer ver o boletim escolar, e na realização do sonho. Pô, vai lá, cara. Vai lá e não deixe ninguém desanimar você. Vai atrás do seu sonho. Valeu, Marcelinho. Obrigado. Obrigado. Parabéns, Theo, pelo programa. Valeu. Marcamos novo encontro com o Tete a Tete com o Theo na próxima semana aqui no Band Esportes.